Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs aqui da nossa catedral, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós vamos dar continuidade à nossa catequese semanal. Nós estamos falando sobre os sacramentos da igreja, 7 sacramentos. Lembrando que 7 é um sinal de perfeição, o número 7 na Bíblia é um sinal de perfeição. Deus fez o mundo em 7 dias, 6 dias e no 7º descansou. Deus concedeu 7 dons do Espírito Santo. A igreja tem 7 sacramentos e assim por diante, né? Nós temos então esses sinais visíveis e eficazes da graça de Deus. Essa é a definição de um sacramento. O que é um sacramento? Sacramento é um sinal visível e eficaz da graça de Deus. É visível porque se vê. Vê o sinal. No batismo, o que se vê no batismo? Vê água. Vê água. Mas o que opera? A remissão dos pecados e a filiação divina. No sacramento, então, o sacramento, então, é um sinal visível, que se vê o sinal, mas ele produz algo, ele faz alguma coisa. É diferente, por exemplo, de um sacramental. Qual é a diferença de um sacramento e um sacramental? O que é um sacramental? Um sacramental é, por exemplo, uma imagem sacra, diante da qual nós fazemos oração. Ela nos lembra a presença de Deus, mas ela não produz algo eficazmente. A imagem do Cristo crucificado. A imagem do Cristo crucificado nos lembra a paixão do Senhor, nos leva a mover o nosso coração para a paixão do Senhor, mas a imagem do Cristo crucificado não produz uma graça como um sacramento produz. Então, sacramento, a definição de sacramento é esta: um sinal visível e um sinal eficaz da graça de Deus que age em Jesus Cristo através da sua igreja. Semana passada nós falamos sobre o sacramento do batismo, o primeiro de todos os sacramentos. Falamos que o sacramento do batismo imprime em nós a imagem do Cristo, nos configura a sua morte e a sua ressurreição. Morremos para uma vida velha e ressurgimos com ele para uma vida nova. Paga o pecado original e nos faz filhos de Deus. Nesta mesma lógica, nessa ordem, nós temos em seguida do sacramento do batismo, não em termos de mas em termos lógicos, em seguida nós temos o sacramento da crisma, sacramento da confirmação. Vejam, existe uma ordem lógica dos sacramentos que na prática nós invertemos. Na prática geralmente se faz o sacramento do batismo, depois o sacramento da comunhão, não é? A primeira comunhão da criança, e quando chega a juventude, início da adolescência, recebe-se o sacramento da crisma. Mas na ordem teológica, na ordem lógica, primeiro vem o sacramento do batismo, depois vem o sacramento da crisma, e em terceiro lugar, como o último dos sacramentos da iniciação cristã, é o sacramento da Eucaristia, tá? Que eu vou falar na próxima semana. Então o segundo é o sacramento da confirmação. Como nós já falamos na semana passada, eu vou ler o Catecismo da Igreja Católica. Estou aqui com o meu Catecismo da Igreja para nós vermos o que o Catecismo nos fala sobre esse sacramento. Número 1285. Juntamente com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã, cuja unidade deve ser salvaguardada. Então, como eu já disse, batismo, confirmação e Eucaristia são chamados os sacramentos da iniciação cristã. Por isso, é preciso explicar aos fiéis que a recepção deste sacramento é necessária à consumação da graça batismal. Com efeito, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos de força especial do Espírito Santo, e assim mais estritamente obrigados à fé, que como verdadeiras testemunhas de Cristo devem difundir e defender tanto com palavras quanto por obras.
Muito bem, então essa é a definição do sacramento da confirmação. Algumas pessoas têm a ideia de que o sacramento da confirmação é o complemento do sacramento do batismo, como se o batismo fosse meio incompleto e precisasse confirmar o sacramento do batismo. Não, são dois sacramentos completamente distintos. O sacramento do batismo é o sacramento que me configura Jesus. O sacramento da confirmação é conhecido como o sacramento do Espírito Santo. Ele me une mais estritamente à igreja, ele me fortalece para que eu dê testemunho de Jesus. Quando nós lemos nos Atos dos Apóstolos, nós temos a imagem dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, antes da vinda do Espírito Santo, fechados numa sala, e diz o texto, com medo dos judeus, fechados, com medo dos judeus, mas estavam em oração. Já tinham visto Cristo ressuscitado, já tinham recebido o envio de Jesus, já estavam ali como uma comunidade formada e íntegra. Mas eles estavam fechados em si mesmos, estavam, entre aspas, cuidando das coisas internas, estavam ali entre eles. Quando o Espírito Santo desce sobre eles, qual é a primeira coisa que eles fazem? Abrem as portas e testemunham publicamente a sua fé em Jesus. Pedro já sai pregando e naquela pregação Pedro converte mais de 3.000 pessoas. A primeira pregação. Então nós podemos fazer esse paralelo. Vejam, o batismo nós podemos dizer que é quando nós recebemos a graça de Deus para a nossa salvação. Sem o batismo não somos salvos. Então o batismo é para a nossa salvação, é algo pessoal. A crisma é um sacramento que nos leva a testemunhar publicamente o nome e a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a grande distinção. O sacramento da crisma é voltado para o testemunho público de Jesus Cristo. Então a força do Espírito Santo é derramada sobre nós para que publicamente, sejam por atos, seja por palavras e seja até mesmo, se for preciso, derramando sangue, testemunhemos Jesus Cristo. O número 1302 vai falar os efeitos desse sacramento na pessoa. Olha que interessante. 1302, da celebração do sacramento, ressalta que o efeito do sacramento da confirmação é a efusão especial do Espírito Santo, como foi outorgado outrora aos apóstolos no dia de Pentecostes. É para nós o Pentecostes. Assim como lá no Pentecostes o Espírito Santo foi derramado de forma efusiva sobre os apóstolos, no dia da nossa crisma também o Espírito Santo é derramado de forma efusiva sobre nós. Nós já recebemos o Espírito Santo no batismo, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas no dia da crisma é como que a renovação do Pentecostes para os apóstolos, para cada um de nós. Os apóstolos também já tinham recebido o Espírito Santo. Quando Jesus entra no cenáculo onde eles estavam reunidos no dia da ressurreição, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que não perdoarem não serão perdoados. Os apóstolos já tinham recebido o Espírito Santo, assim como nós recebemos no batismo. Porém, na crisma é uma efusão desse Espírito, é um derramamento poderoso. Continuando, 1303. Por isso a confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal. Veja, é a maturidade da fé. Nós crescemos e aprofundamos naquilo que foi conferido a nós no batismo. E aí então vem os efeitos. Enraiza-nos mais profundamente na filiação divina que nos faz dizer Abba Pai, como está lá em Romanos 8,15. Une-nos mais solidamente a Cristo. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Torna mais perfeita a nossa vinculação com a Igreja. Dá-nos uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo e para nunca sentir vergonha em relação à cruz.
Olha que coisa linda o sacramento da confirmação. Une-nos mais estreitamente a Cristo e faz de nós testemunhas desse Jesus, ao qual nós já aderimos pela fé dos nossos pais e padrinhos no batismo, ou se for o caso da pessoa ser batizada adulta, aquela fé a qual ela aderiu. Então vejam, o sacramento da crisma não é um sacramento dispensável. Tem gente que diz assim, não, mas a pessoa já foi batizada, então não precisa da crisma, porque a crisma é só uma confirmação do batismo. Não, a crisma é o sacramento da maturidade cristã. Quando eu me torno adulto na fé, então essa unção me torna pronto para o combate. O sinal do óleo é muito bonito, né? Os lutadores, os gladiadores antigos, eles passavam óleo no corpo para que fosse mais fácil para lutarem entre eles. Então o óleo é esse sinal da luta que o cristão deve combater no mundo de hoje contra o pecado, contra o inimigo, contra as forças que no mundo querem nos afastar de Deus. Então que a nossa crisma seja valorizada, aqueles que ainda não receberam, que possam sim procurar receber o sacramento da crisma, pois é o Espírito Santo derramado sobre nós. Assim como o batismo, a crisma se recebe uma única vez. Somente uma vez, tá? Nós vamos falar depois dos sacramentos que se recebe mais de uma vez, né? Como por exemplo a confissão, como por exemplo a unção dos enfermos, tá? Mas o sacramento da crisma se recebe uma única vez, porque imprime caráter, muda a alma da pessoa, insere o Espírito Santo na alma do fiel, tá bom? Então que nós possamos valorizar esse sacramento que é tão bonito e que nos faz cristãos prontos para o combate em nome de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.